Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão das empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABROS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Dr. Armando Lorenzo abordará o seguinte tema: liderança na área digital, competência e desenvolvimento. Armando Lorenzo é doutor e mestre em administração pela FEA-USP, pós-graduando em filosofia pela PUC, professor convidado de MBAs da FIA Business School, entre os quais MBA Gestão Empresarial, MBA de Seguros e Previdência e a pós-graduação Gestão Exponencial, Pequenas e Médias Empresas, e outras instituições de ensino. Diretor da Universidade Corporativa da EY, presidente do Instituto da EY, colunista da revista Você Se É S.A., versão digital, e do portal administradores.com. Palestrante em eventos nacionais e internacionais, escritor de livros e artigos na área de negócios, premiado como um dos 3 melhores Learning Leader of the Year em 2016, 2017 e 2018 no ZEUA. Diretor técnico da Associação Brasileira de Educação Corporativa. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em 2 partes. Na primeira parte, o professor Armando Lorenzo apresentará durante 45 minutos o tema Liderança na Área Digital, Competência e Desenvolvimento, tratando de assuntos relevantes para a gestão de pessoas na era digital, tais como os impactos da transformação digital na liderança, competências estratégicas do líder, desenvolvimento de líderes, tendências de liderança e desafios de gestão de pessoas para os líderes. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Armando Lorenzo. Professor? Muito obrigado, Marcel. Obrigado a todos aqui que estão presentes. Obrigado pela FIA, pelo convite, de poder compartilhar com vocês esse tema interessante de liderança na era digital. Eu vou compartilhar um material com vocês, só para que a gente tenha acesso aqui na parte visual. Já estão vendo, Marcel? Sim, professor, estamos vendo. Então tá bom. Bom, então, eu acho que quando a gente fala em liderança, eu acho que não dá para você falar em liderança se você não olhar os drivers futuros, né? Ou seja, como é que a gente imagina aí o futuro do mercado. Eu acho que a gente está passando agora por uma transformação digital muito grande. Ou seja, as empresas, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha passando por essa transformação digital, uma coisa seguramente sem precedentes. Você sabe que em 2018 houve uma reunião na ONU, da CEPAL, e lá foi, entre outras coisas, foram discutidas uma pesquisa que apontava que 65% das crianças que estavam entrando na escola no primeiro ano, em 2018, iriam trabalhar em profissões completamente desconhecidas. E seguramente esse dado ainda é muito presente nos dias de hoje. Quando a gente adiciona o dado mais recente do Fórum Econômico sobre o acréscimo de empregos emergentes, de profissões emergentes, agora para 2022, é o número próximo de 6,1 milhões de novos empregos. Quer dizer, então você veja que uma tendência forte nessa questão de novas profissões, dessa questão de tecnologia, mas mesmo assim, eu acho que o desafio, ele não está necessariamente em tecnologia.
Eu acho que o grande desafio da gente, ele está no mindset, porque na realidade você aprender blockchain, você aprender RPA, robotics, ou data analytics, data science, enfim, inteligência artificial, isso as empresas vão dar conta. Quer dizer, as empresas vão dar conta, você tem as plataformas digitais, você tem as universidades, você tem, enfim, você tem aí um grupo de instituições preparadas já com esse tipo de conhecimento. Agora, o que eu vejo, assim, o desafio para as empresas, ele está no campo da mudança de mindset, quer dizer, você mudar realmente de uma cultura analógica para uma cultura digital. É claro que não haverá uma mudança total, né? Quer dizer, assim, você era completamente analógico e passa a ser completamente digital. Não, isso também não vai acontecer. Mas eu acho que a gente vai perder mais para esse lado digital. Agora, quando a gente olha essa questão do lado digital, existe uma certa pergunta, assim, o que é, né? Então, existem diversos conceitos, mas acho que se a gente pudesse falar de uma maneira assim bem pragmática, seria eu te dizer que a gente vai começar a encontrar soluções digitais para os problemas cotidianos da gente. Ou seja, enquanto a gente quiser resolver os problemas de hoje com soluções antigas, a gente não vai estar na transformação digital. Então, quer dizer, se você está querendo dar eficiência para a sua empresa, talvez uma possibilidade no campo mais tradicional seria você mexer em processos. Agora, no campo digital, significa você colocar um robô para fazer um trabalho como esse. Então, você tem hoje, você pode, dependendo da empresa, claro, mas você pode hoje entrar numa plataforma, fazer um curso de Python, aprender a programação, fazer uma programação e automaticamente você dá mais eficiência no trabalho administrativo que a pessoa tem. Então, é possível hoje. Hoje você não depende, claro, depende da complexidade do trabalho, você não depende necessariamente da área de TI para fazer isso. Então, quando a gente começa todas essas soluções digitais no nosso cotidiano, seguramente a gente está pensando já digitalmente. Eu mesmo passei por um exemplo, e que não foi muito longo, mas foi um exemplo interessante. Eu estava saindo da Casa do Saber, eu dou aula lá, e eu moro perto da Casa do Saber, dá 10, 15 minutos. Para quem é de São Paulo, dá uns 10, 15 minutos. Eu tenho dois caminhos, eu pego uma avenida, ou eu direto, ou eu vou por uma via expressa e tenho que atravessar uma ponte. E nesse dia eu saí, eram umas 10 horas, resolvi atravessar, e pela marginal eu tinha que atravessar uma ponte. Quando eu atravessei essa ponte, estava em obra, e eu peguei um trânsito muito grande, eu fiquei talvez uns 20 minutos parado. E fiquei pensando, né, puxa, acho que eu estou mais no analógico, porque se eu tivesse acionado o Waze, seguramente eu saberia que haveria trânsito e era melhor eu ir pelo outro caminho. Então, veja a lógica. Eu estou usando o Waze quando eu não sei onde é uma rua, ou talvez para alguma coisa de trânsito, mas eu não estou usando no meu dia a dia, só quando eu percebo que tem uma necessidade. Ou seja, eu saio de casa, eu percebo que tem talvez um trânsito, eu vou ligar para ver o melhor caminho, mas não. Eu comparo, por exemplo, às vezes minha filha. Minha filha saiu de casa, ela já conecta no Waze. Eu sei que é um exemplo simples, mas é um exemplo que mostra, na realidade, como o Waze faz parte dela e o Waze não faz parte digitalmente do meu dia a dia. Ou seja, a maneira de eu estar enxergando esse Waze talvez seja como eu enxergava o guia de ruas antes. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente precisa, e essa mudança de mindset é uma mudança difícil da gente fazer nas organizações, porque a gente tem mais de uma geração nas empresas e esse processo ele vai ser difícil, mas ele não vai poder ser demorado, porque na realidade o mercado está acontecendo de uma maneira bem rápida. Uma outra mudança que a gente vê no mercado também é a mudança do emprego e trabalho. Ou seja, hoje, cada vez mais, eu percebo que as pessoas procuram mais trabalho do que emprego. Ou seja, claro que a gente procura emprego, não entenda isso, mas é que ele vai diminuir em termos de ocupação. Não haverá mais tanto emprego, ele vai diminuir a relação com a pessoa que deseja trabalhar. Mas haverá trabalho. Então, quer dizer, a maneira pela qual você vai se relacionar com a empresa vai ser diferente. Talvez não seja de empregado e empregador, mas seja você vendendo um serviço seu, seja você vendendo um talento seu. Agora, sob o ponto de vista de liderança, como é que você vai liderar uma pessoa que o vínculo é diferente? Você vai liderar, claro, mas vai ter que pensar em outras formas, até porque a maneira de contratar, ela também está mudando. Quer dizer, hoje você pode contratar uma pessoa que trabalha um mês, 2 meses, você pode contratar uma startup
para diminuir um gap de competência teu. Eu vejo que a forma de você selecionar uma startup, de você recrutar uma startup, de você avaliar a performance, é totalmente diferente como se você estivesse liderando um outro grupo de pessoas. Então, essas transformações que estão ocorrendo, quer dizer, na economia digital, economia compartilhada, emprego versus trabalho, novas formas de contratação, elas impactam na liderança. Agora, eu vejo, talvez, o desafio maior, eu acho que sem dúvida nenhuma, na liderança é a diversidade. Quer dizer, eu acho que a gente aprender a lidar com a diversidade, quer dizer, a gente respeitar as diferenças, e isso é muito importante. Quer dizer, ou seja, eu ainda vejo algumas pessoas com dificuldade nesse campo, e isso, teoricamente, tem que reduzir até zerar. Ou seja, esse eu vejo talvez o maior desafio da liderança. Agora, para você trabalhar com a diversidade, é importante você enxergar as pessoas pelo ótico delas. E muitas vezes eu não vejo isso. Quer dizer, o que eu vejo, assim, existe um mantra social que, claro, que cada um tem o seu ponto de vista, mas que diz assim, olha, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu não acho certo isso. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, como elas gostariam de ser tratadas, não como eu quero ser tratado. Porque, na realidade, se eu tratar uma pessoa como eu quero ser tratado, eu acho que não é nem egoísmo, é um narcisismo. Porque você está olhando a pessoa como se fosse um espelho refletindo você mesmo. Ou seja, não pode ser assim. Então, para você trabalhar no campo da diversidade, quer dizer, o primeiro ponto que a gente deve seguramente é trabalhar essa questão, essa competência da empatia, que é você entender o lado da outra pessoa. Agora, o desafio de liderar pessoas realmente é grande. Essa é uma pesquisa que eu fiz em 2018 e é uma pesquisa que mostra que de cada 100 gestores desligados no Brasil, veja o número, de cada 100 gestores desligados no Brasil, 83 são desligados pelo comportamento. Só 17% são desligados por questões técnicas. Quer dizer, você contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Quando eu falo essa pesquisa, muitas vezes as pessoas falam, mano, eu acho que o número está muito alto e tal. Eu estava me preparando para essa live, eu olhei uma pesquisa internacional, o número está em 90%, uma outra no Brasil está em 85%, quer dizer, a faixa pode oscilar entre 83% e 90%, mas é alto do mesmo jeito. Se você tem dúvida da pesquisa, você acha que tem um viés, pergunta assim para namorado, para namorada, esposa, mãe, filhos, enfim, o seu grau, seu relacionamento, pergunta o seguinte: o que mais incomoda no chefe que essa pessoa tem? O chefe, sim, não o líder. O que mais incomoda no chefe que essa pessoa tem? Provavelmente você vai escutar que é uma questão de comportamento. Regresse. Os chefes que você teve, quer dizer, no passado, hoje a gente vem mudando isso, mas qual foi o maior problema? Foi de comportamento ou foi técnico? Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, é um impacto muito grande, porque as pessoas que têm essa dificuldade de liderança e têm dificuldade de se relacionar com pessoas, isso cria um grande problema, porque você desarticula equipes no curto e médio prazo. Quer dizer, você desarticulando equipes no curto e médio prazo, você sempre tem uma equipe júnior. Quer dizer, você sempre tendo uma equipe júnior, você não consegue subir, você não consegue ter uma ascensão, você não tem gente preparada para suportar o seu crescimento. Então, esse é o impacto. Um outro impacto que a gente vê também é que uma das principais, acho que um dos principais propósitos da liderança é você desenvolver novos líderes. E também, eu acho que dentro de um conceito um pouco mais amplo, aquele conceito tradicional é assim, o líder faz com que as pessoas alcancem resultados. Um conceito mais amplo é, o líder faz com que as pessoas alcancem resultados querendo alcançar. Parece um detalhe, né, querendo alcançar, mas não é um detalhe. Porque querendo alcançar significa que a pessoa vê propósito no que ela está fazendo, significa que ela vê significado na atividade que ela está desenvolvendo, e esse é o papel do líder. Então, quando o líder tem essas características que dificultam o processo de relacionamento interpessoal, isso cria um problema muito grande para a gestão e o próprio papel que essa pessoa tem como líder. Agora, a pergunta, muitas vezes, que a gente tem, eu estou preparado para liderar em 2030? É interessante a gente fazer esse raciocínio, embora a gente esteja liderando agora, né, em 2020, e imagine, por exemplo, você está vendo a live, você fala assim, não, olha, eu lidero bem, meu grupo tem um time lá de jovens de 24 anos, tal, e eu lidero bem. Aí eu te pergunto, será que em 2030, um jovem de 24, que tem 14 hoje, mas que vai ter 24 em 2030,
Ele vai ser igual ao jovem de 24 de hoje? Não, seguramente que não, e vai ser bem diferente. Então, as competências que você desenvolveu hoje vão ser totalmente diferentes das competências que a gente vai desenvolver para 2030. Agora, o Brasil não congela hoje. Para 2030, você aparecer desenvolvido e liderar pessoas. Não vai acontecer isso. Todos os dias vão entrar pessoas nas organizações. Então, eu acho que o desafio dessa preparação para 2030 é esse. É você ter esse segredo, que você não conhece o futuro e mesmo assim você precisa se desenvolver para um futuro que você desconhece. Então, eu vejo que nesse cenário, duas competências são chave. Quer dizer, a competência da adaptabilidade e a competência do aprendizado ágil e contínuo. Quer dizer, a adaptabilidade é no sentido de você baixar a sua resistência à mudança, porque já que você não sabe qual vai ser o cenário, você tem que estar pronto para qualquer cenário que apareça. E não é uma verdade tão fácil assim quando eu estou falando isso, porque as pessoas têm minúsculas, pequenas resistências diárias. Quer dizer, eu dou aula, como eu falei para vocês, eu dou aula de saber, mas eu não dou aula mais na graduação. E eu dei aula na graduação até 2018, e era interessante, porque eu dava aula todas as noites, todas as quintas-feiras, à noite, e eu chegava lá, e na faculdade, na graduação em geral, os alunos têm entre 18 e 24 anos, é uma média, né? Às vezes tem mais, menos, eles estavam sentados nos mesmos lugares. Você veja, o aluno jovem não mudava de cadeira na classe. Então, acho que a ponto que se alguém sentar na cadeira é capaz de reclamar, sai daí que essa cadeira é minha. Então, você veja, você não muda de cadeira, a gente vai trabalhar na empresa pelo mesmo caminho. Na verdade, a gente vai seguindo os mesmos processos sem mudar quase nada. Então, às vezes a gente tem um pensamento assim que as pessoas mais sêniores são mais resistentes que as mais jovens. E não é, e também é outra verdade que não pode ser encarada como absoluta. Por quê? Porque, na realidade, quando você pede para uma pessoa mudar alguma coisa que ela esteja fazendo, se ela entender isso como um erro, ela não muda porque ela nega o erro. Ou seja, ela precisa entender que o processo está sendo mudado e ele precisa se aperfeiçoar. A venda é muito importante nesse tipo de processo. Então, se a pessoa não desenvolver essa competência de adaptabilidade, vai ter dificuldade para conviver, sobretudo no processo de transformação digital que está acontecendo. O aprendizado ágil contínuo volta um pouco àquela questão que eu estava falando de novas formas de contratação. Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu de contratação, como recrutar, como selecionar, e depois como avaliar, como treinar, enfim, tudo isso que a gente aprendeu nesse processo de gestão de pessoas, no mercado de hoje ele vai mudar. Quer dizer, ou seja, e essa mudança passa por tecnologia, passa por novas formas de contratação, passa por novos conhecimentos, e a gente tem que estar sempre pronto para aprender. O ágil, nesse sentido, não é o ágil no sentido de você aprender em 15 minutos, mas é você ter prontidão para aprender. Quer dizer, eu acho que é essa capacidade que a gente tem que estar pronto, e continuamente. Quer dizer, eu acho que a gente faz um curso de MBA em gestão, depois faz um outro em gestão de recursos humanos, depois faz um outro em gestão de finanças. A gente está sempre aprendendo. Quer dizer, ou seja, não tem como. Não tem mais como você viver na empresa e você dominar parte só do conhecimento. Então, esse aprendizado ele tem que ser contínuo e constantemente, para que a gente não pare nunca de ter desenvolvimento. Agora, eu vejo essas competências, eu vou comentar parte, assim, a gente tem a limitação sempre da live, mas nas perguntas vocês podem aprofundar mais. Eu fiz eu fiz um match, na realidade, entre as tendências que o Fórum Econômico coloca de tendências de competência para 2022 versus o que eu pesquisei em algumas empresas globais que trabalham a questão de competência. E eu vejo algumas delas são muito chave. Quer dizer, a primeira dela, para a liderança, é a estratégia de negócio. Quer dizer, se você está na posição de líder, tem que desenvolver essa competência, quer dizer, ou seja, mas eu vejo ainda muitas pessoas exercendo o cargo de liderança com foco muito operacional. É claro que quando você está na coordenação, você é mais operacional que quando você está com o diretor. É verdade. Sempre, mesmo o diretor também tem trabalho operacional, todo mundo tem trabalho operacional, vai mudando. Só que eu vejo algumas pessoas que, mesmo tendo essa possibilidade de mudança, não mudam. Por quê? Porque a operação está dentro delas, quer dizer, faz parte da maneira de agir dessa pessoa. E quando você conhece a estratégia da sua empresa, os valores da sua empresa, a cultura da sua empresa, os diferenciais competitivos da sua empresa, você começa a tomar decisões alinhadas com a sua organização. E as pessoas que trabalham com você percebem esse alinhamento.
Então, acho que conhecer a estratégia da empresa, primeiro ela te coloca uma posição diferenciada, sempre em pipelines de promoção de liderança e fora o alinhamento que você possui. A questão de relacionamento é chave. Quer dizer, ou seja, eu estava falando dessa questão de mudança de emprego para trabalho, eu vejo muitas pessoas, elas estão seguindo o caminho de ir para o trabalho e não ter só aquele emprego convencional. Mas há uma mudança muito grande, porque quando você trabalha numa empresa, você não desenvolve determinadas habilidades que o mercado de trabalho, no trabalho, ele está exigindo agora. Quer dizer, ou seja, se você for trabalhar, quer dizer, como se fosse você, SA, por você mesmo, você precisa aprender a fechar um negócio, você precisa aprender a se relacionar, você precisa aprender a prospectar, você precisa aprender a negociar. Quer dizer, ou seja, isso são competências que quem não trabalha na área comercial não desenvolve. E a principal delas, no meu ponto de vista, é relacionamento. Porque muitas vezes você quer desenvolver uma atividade, mas se você já não tem um networking amado, conectado, você não consegue desenvolver seu trabalho. Então, e o relacionamento, eu estou dando essa ótica externa, mas ela é interna também. Ou seja, você como gestor, você como gerente, se você quer, na realidade, ter uma evolução e de carreira, você precisa que projetos seus sejam implementados. E para isso, você precisa de ter apoio de demais pessoas. Então, o relacionamento horizontal, relacionamento vertical, quer dizer, com o superior, pessoas que você lidera, e diagonalmente, eles fazem todo sentido na organização. Outra questão que eu vejo bastante é essa de articulações internacionais, articulações interculturais, que ainda eu vejo muitas pessoas falarem assim, achando que dominar o inglês ela está resolvida na vida. Eu acho que você falar inglês, ele é um detalhe, você não consegue, por exemplo, se comunicar, dependendo da empresa que você está trabalhando, se ela tem relacionamentos internacionais. Mas o pulo do gato, ele não está no inglês. O inglês, essa não há discussão. O pulo do gato, ele está em você entender como as pessoas de outros países pensam, como é essa cultura dos outros países. Então, isso é vital no aprendizado da gente. Então, desenvolver essa competência de relacionamento internacional, aprendendo a pensar qual é o mindset das pessoas que também estão fora e que, porventura, você pode até se relacionar hierarquicamente, esse é o fundamental, não é só o inglês. A questão da inteligência emocional, as pesquisas mostram para a gente, quer dizer, pelo menos 80% do sucesso da liderança, ele está conectado à questão da inteligência emocional. Eu vou fazer uma licença, só o conceito mais amplo de inteligência emocional, e vou focar em duas partes dela que eu vejo bastante significativas. Quer dizer, primeiro é você ter a capacidade de autocontrole, ou seja, é você conhecer suas emoções e aprender a controlar essas emoções, porque no mundo de hoje, ou seja, quando você está no ambiente da empresa, que é muito mais colaborativo do que foi no passado, você não tem mais espaço para as pessoas que perdem o controle. Não há esse espaço. Ou seja, então, esse é o controle da pessoa. E a gente precisa aprender em que momentos eu me descontrolo para que você aprenda a se controlar mais. E no campo outra competência que você tem que desenvolver para a inteligência emocional é a questão da empatia, como eu estava no início da live eu estava falando. Quer dizer, é você entender como as pessoas pensam e aprender a lidar. Quer dizer, vamos supor, você tem uma pessoa que trabalha com você e essa pessoa, você dá uma atividade para ela, mas ela está muito insegura para fazer. E você, talvez seja um líder, você seja motivado a desafios. E aí você vai chegar para ela e vai falar assim, você vai querer vender essa atividade para ela como um desafio. Só que se você fizer isso, você está indo contra. Por quê? Porque quanto mais desafiar você essa pessoa, pior ela vai ficar, porque ela é insegura. Então você precisa dar segurança para ela. Se você for motivá-la pelo desafio, você está motivando como reflexo de você, pensando em você. Você precisa pensar como ela. Esse é o ponto-chave. E liderar por influência, quer dizer, eu acho que é você entender essas diferenças e aprender a lidar, como você vai se comportar em cada situação. Quer dizer, aí vem um pouco da liderança até no campo da liderança situacional. Eu tenho dois filhos, um de 23, o Pedro, minha filha tem 25, e é um exemplo assim que eu comento, porque eu acho que quem é pai está assistindo talvez vai entender claramente. Quer dizer, quando meus filhos eram pequenos, eles eram bebês, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com eles no berço e eu colocava o dedo no nariz. Quer dizer, só para saber como é que eles estavam. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava cuidando dos meus filhos.
eles por adolescentes, o adolescente a gente precisa conversar, é o caminho da conversa com o adolescente, não dá para entrar no jogo do adolescente. E quando eles são adultos, na realidade, você precisa aconselhar. Vamos trazer isso para o campo da empresa. Na empresa, a gente tem funcionários que, independente da idade, são bebês, são adolescentes e são adultos. E a gente precisa lidar com essas pessoas de forma diferente. Então, eu acho que a liderança por influência, ela começa a trabalhar nisso. Agora, eu acho que a gente tem uma tendência de liderar participativamente cada vez mais, e é um desafio para o líder, sobretudo moderar esse tipo de aspecto, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem participar, ele também ele tem que saber dosar essa participação para não desmotivar, mas também aquilo não virar uma conversa sem sentido nenhuma. Quer dizer, e é uma capacidade difícil de você ter de moderar muitas vezes uma organização. E as pessoas querem participar, e é bom que as pessoas participem. Agora, a gente tem aí um cuidado muito grande que se as empresas estão adotando a liderança participativa, você não pode ter uma cultura punitiva, porque a cultura punitiva, ela breca das pessoas. Quer dizer, esse é um ponto-chave que a cultura tem que apoiar esse tipo de liderança participativa. E a liderança virtual também é uma tendência. Eu já vinha comentando isso mesmo antes da pandemia, porque isso é um movimento das organizações, já de algum tempo. A pandemia, na realidade, ela acelerou o trabalho remoto. Agora, vamos entender que a transformação digital também não é só o trabalho remoto. Mas essa tendência foi acelerada, porque antes as empresas resistiam muito pela cultura, e muitas não acreditavam que isso talvez fosse possível, e as pessoas também não acreditavam. Mas hoje é possível você fazer várias coisas de maneira remota. Provavelmente, quando se fala muito desse novo normal, nem todas as empresas vão voltar de maneira como trabalhavam antes, totalmente presencial. Claro que não vão voltar. Você tem uma redução de custo bárbara, você dá mais qualidade de vida para as pessoas têm mais flexibilidade de horário. Então, o mundo está mudando. Agora, volto a dizer, a questão chave da liderança virtual, ela está na palavra confiança. Ou você confia na pessoa que está do outro lado ou não. Porque se você entende que você quer ter um controle da outra pessoa, como você olhava presencialmente para inferir, que era uma inferência só, né? Era uma suposição, que ela estaria fazendo ou não alguma coisa, esse não é o modelo que a gente vai trabalhar em termos de liderança virtual. Ou seja, o primeiro princípio, na minha opinião, de você trabalhar virtualmente é você ter confiança no trabalho. Até porque confiança, ele é um ponto chave, porque ele traz assim um, uma das melhores resultados que as empresas precisam, que é o que eu vou falar agora, que são os desafios que a gente tem de gerir os talentos para os próximos 2 anos, que é o engajamento. Quer dizer, o engajamento, ele gera compromisso, ele gera produtividade, produtividade melhora a margem, e a gente consegue investir mais nas organizações. Esse é um desafio de engajar. E o engajamento está totalmente ligado ao clima de confiança. E se você trabalha numa empresa, você não confia no líder, ou que você não inspira confiança nas pessoas, esse ambiente não vai gerar engajamento. Por outro lado, você tem o desafio da atração de pessoas. Quer dizer, eu sei que essa é uma atividade da área de recursos humanos, atrair os melhores talentos, mas a gente não deve terceirizar somente para a área de recursos humanos. É impossível que ela faça isso, porque são várias áreas na empresa e ela tem que atender, e o mercado não tem tantos talentos possíveis que a gente queira, muitas vezes, para a posição que você deseja. Então, você, como líder, a pergunta que você tem que fazer para você, como líder, o que você ajuda a empresa a atrair talentos? Você faz palestras em universidades? Você tem presença digital? Quer dizer, ou seja, postando? Você é uma pessoa que faz palestra em eventos? Você é uma pessoa que já está num nível de referência no mercado? Que quando há um evento setorial, o gestor de conteúdo te telefona ou te procura para perguntar, na realidade, qual é o conteúdo que você acha que deveria ter naquele evento. Quando você se torna uma referência, você também atrai novos talentos, porque as pessoas que estão fora falam, eu quero trabalhar com essa pessoa. Então, não é só a empresa que pode ter essa capacidade, porque a empresa, ela institucionalmente, ela tem de ações que ela vai realizar. Claro, e as empresas fazem isso, mas o líder ele também deve ter essa capacidade. Agora, a gente tem que entender um pouco, quando eu falei do engajamento, há uma grande questão,
que uma procura grande pela retenção. É claro que agora não é talvez a procura pela retenção, mas o Brasil vai sair dessa situação, seguramente a gente volta, vai crescer e vai ter esse problema de retenção. Mas eu, com certeza, eu ainda acho o engajamento um desafio maior do que a retenção, até porque não dá para ter essa visão de que você vai reter 100% das pessoas. É importante que você retenha talentos, é verdade. Reter 100% nem é bom para a empresa. É importante que as pessoas saiam e, senão, não tem mobilidade. As pessoas não andam na organização. Quer dizer, é importante que haja o turnover, desde que ele não seja fora do turnover relativo que tem no setor que a sua empresa trabalha, eu não vejo necessariamente um problema. Agora, a avaliação de performance, eu acho que é um ponto-chave. Muitas empresas, infelizmente, não têm, mas as que têm, devem encarar isso como um processo de desenvolvimento e não como uma ferramenta punitiva. Na verdade, ele é de desenvolvimento. Quer dizer, quando você está avaliando uma pessoa e você dá o feedback, você está dando a oportunidade de melhoria. Mas, novamente, a expressão que eu te falei do pulo do gato, ou seja, o pulo do gato, ele não está no feedback, ele está no feed forward, quer dizer, ou seja, é quando você ajuda a pessoa a sair daquela situação que você pontuou para uma melhor. Porque também não adianta você, como líder, você pontuar para a pessoa uma série de melhorias que ela tem que ter e você não sabe ajudar essa pessoa. Então, como ela fica? Quer dizer, você pontua e ela fala, bom, e agora? Entenda bem que, dependendo da posição, do momento de carreira que ela está, ela pode ser júnior naquela situação. E eu acho que você é júnior em qualquer situação. Você pode ser júnior como gerente, você pode ser júnior como gerente sênior, você pode ser júnior como coordenador. Eu acho que independe da função, acho que depende da situação, muitas vezes, que você está passando. E você ter uma pessoa mais sênior que você, muitas vezes, e sênior não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. Você ter, e com repertório, você ter um líder assim, ele te ajuda muito. E focar no desenvolvimento. Ou seja, quanto mais a equipe for sênior trabalhando abaixo de você, mais você consegue você consegue crescer na organização. Eu acho que esses são desafios assim chave que a gente vê na gestão de pessoas e que a gente nota hoje uma grande dificuldade. Agora, eu acho que uma reflexão grande que a gente tem que fazer também é no nosso autodesenvolvimento. Quer dizer, quando você é líder, você tem que ter essa preocupação do autodesenvolvimento. Não só por uma questão, primeiro por uma questão, inclusive, que se você contribui para o desenvolvimento das pessoas, é importante que você seja uma referência para as pessoas como tendo essa característica. Mas é importante para você se manter vivo nas organizações e atuante. Ou seja, esse nível de desenvolvimento é importante, tanto no campo de conhecimento técnico, quanto no campo de soft skills, que é aquela pesquisa que eu fiz, que talvez seja um dos maiores problemas das organizações. Agora, o desenvolvimento, ele tem 3 pilares, quer dizer, um é a educação formal, quer dizer, você está fazendo um bom programa, por exemplo, de MBA, ela é excelente para você, é uma parte do teu desenvolvimento e que deve ser feito, porque o nível de aprendizado que a gente tem e de relacionamento é fantástico quando a gente faz parte desse tipo de programa, por exemplo. Agora, veja, você tem uma pessoa mais sênior que você, e não necessariamente com mais idade, mas mais madura. Ou seja, também é importante, porque ele é uma figura como se fosse um mentor. Quer dizer, você aprende também com pessoas mais sêniores. E o terceiro pilar é a experiência que a gente passa na vida. Então, agora, não é qualquer experiência, são missões delicadas. Então, a gente tem que aprender, na realidade, que o desenvolvimento da gente é uma combinação da educação formal, é uma educação do relacionamento que a gente tem com pessoas mais sêniores que a gente e também uma experiência. E a gente precisa aprender a gerenciar isso. Quer dizer, por exemplo, vamos supor, você está num bom programa de educação e está fazendo já uma parte do seu. Agora, você quer ter uma carreira internacional, mas você não trabalha numa empresa que te dá a experiência de mobilidade, quer dizer, você não tem a possibilidade de trabalhar num escritório em outro país. Então, o que adianta? Quer dizer, você está trabalhando numa organização que não passa a experiência que você necessita para a posição que você deseja no futuro. Então, o programa, os programas de aconselhamento ajudam, os programas de educação ajudam, mas a gente precisa ter essas experiências. Então, é claro, não no mercado de hoje, que o mercado está muito difícil em termos de emprego e tal, mas eu acho que numa situação normal, e desde que a situação financeira da pessoa permita, eu acho que é importante refletir. Eu acho que não é só a empresa que escolhe a gente também escolhe a empresa. Agora, para essa mudança que a gente precisa ter
eu preciso que a cabeça esteja aberta. Quer dizer, não adianta eu te falar que você tem um pilar de experiência, o pilar de mentoria, o pilar de educação. Quer dizer, se a gente não está aberto para essa transformação, você não consegue suportar a própria função que você vai ter. Veja, a gente está num ambiente que é um ambiente muito competitivo. Eu acho que a gente está num ambiente de pressão. Eu não vejo no curto e no médio prazo as empresas mudarem. Eu acho que o mercado vai ficar mais competitivo e talvez a pressão ainda aumente mais. Acho que isso vai diminuir, mas não vejo isso no curto prazo. Então, a gente precisa quase que aprender a prosperar no caos. Quer dizer, é uma tarefa difícil, quer dizer, ou seja, então, balancear essa questão de qualidade de vida, balancear desenvolvimento de carreira, ter propósito, eu acho que fazem total sentido. Então, eu acho que, aproveitando, terminando, dentro dos 40 minutos, 45 minutos, que a gente combinou, eu acho que é muito importante esses 3 pilares que eu comentei com vocês, ou seja, é você trabalhar dentro de uma educação formal de qualidade, é você ter pessoas que consigam te orientar em termos de mentoring, e você ter, e que não precisam necessariamente ser profissionais contratados, você ter na tua rede de contatos, e você ter experiências que te ajudem a crescer e que te levem à posição futura na organização que você deseja, ou uma outra organização que você pense em ter. Então, acho que esses são os cenários que eu vejo aí de desenvolvimento, de liderança. É claro que tem muito mais coisa do que a gente consegue falar aqui. Eu tenho alguns vídeos publicados no meu canal do YouTube, canal da Armando Lorenzo, lá você pode ver também alguns vídeos sobre liderança, enfim, sobre esses temas, e aí pode te ajudar a desenvolver melhor. Tem também no LinkedIn alguns artigos sobre liderança, carreira, que eu gosto bastante de escrever. Então, agora a gente terminando aí quase que pontualmente, a gente vai para a questão de perguntas. Né? Então, vamos lá. Marcelo? Oi, professor. Muito obrigado. Temos uma Eu pergunta que aqui agradeço. referente a competências. Hã? As competências listadas pelo senhor não são as que sempre foram exigidas? Por que que agora estamos associando essas competências ao mundo digital? As competências não são perenes? Essa é a pergunta de um dos nossos participantes. Olha, foi uma excelente pergunta, na realidade, porque, no fundo, eu acho que a gente está ressaltando uma coisa que a gente não fazia e que já deveria fazer. Você sabe que quando eu fiz essa pesquisa em 2018, não a pesquisa, em 2018, em 2017 eu fiz uma outra pesquisa que foi interessante, que falava o seguinte, eu fiz em 2017 e 2018, o que o chefe faz para desmotivar as pessoas. Então apareceu uma lista de coisas, inclusive no meu canal tem lá um vídeo, como desmotivar as pessoas. E eu comparei essa pesquisa com uma pesquisa feita na década de 90, e eu percebi as mesmas coisas. Quer dizer, você tem uma evolução às vezes. Quer dizer, passam os anos e você não vê necessariamente melhorar. Agora, então, mesmo numa época de transformação digital, os soft skills são a diferença, que é o mindset que vai ter. Você fala, mas você não deveria estar falando de competências técnicas? Eu comentei, quer dizer, ou seja, mas quando eu falo de blockchain, inteligência artificial, data science, robótica e tal, eu poderia aqui falar de dezenas de questões técnicas, mas isso você consegue dar conta de outra forma. O difícil é você mudar alguns comportamentos que você tem e que nessa época de transformação digital acelerou muito, porque na realidade, você veja, problemas que você não tinha no campo mais presencial, hoje acelerou no remoto, porque está muito intenso mais as relações. Às vezes, a sensação que você tem é que você está trabalhando mais hoje do que você trabalhava antes. Você tem mais relacionamento hoje com pessoas do que você tinha antes, por causa da tecnologia. Então, você acelera. Então, quando o ambiente não está bom, você piora numa questão de transformação digital. Então, eu volto a dizer, eu acho que as competências são perenes, pelo menos essas que eu estou comentando, acho que vão ainda seguir por um bom tempo, e o segredo está no desenvolvimento. Agora, veja, quando a gente tem os traços de personalidade da pessoa. E no passado, quando foram criados aqueles assessments, como MBTI, etc., eu acho que a crença era que a personalidade era 100% hereditária. Os estudos mais modernos mostram que a personalidade hoje é 50% hereditária, 50% você é pelo processo de socialização,
primeiro na família, depois na escola e na fase adulta. Só que quando você vai chegando na fase adulta, você começa a ter mais dificuldade de mudança. Agora, uma coisa é a personalidade, outra coisa são comportamentos que estão ligados a essas competências. As competências você pode se desenvolver, mas para isso você tem que estar aberto. E eu achei muito importante a pergunta, porque a gente sempre pensa, quando você fala em transformação digital, que o forte é a gente trabalhar a tecnologia. Aquele exemplo que eu comentei, ele já aconteceu comigo. Quer dizer, não comigo, eu fazendo, mas com uma pessoa que trabalha comigo. Ele entrando, fazendo um curso de Python e resolvendo uma eficiência dele que, manualmente, era muito mais trabalhoso só com Excel. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o profissional do futuro, determinadas mudanças em termos de programação e desenvolvimento, ele mesmo vai fazer. Ou seja, você não vai precisar só do apoio de tecnologia, dependendo da complexidade, sim. Mas esse não vai ser o segredo. A gente brinca até às vezes no mercado, que a gente fala o seguinte: será que eu vou contratar um analista que vai trabalhar em recursos humanos, que se formou em recursos humanos, e eu ensino tecnologia? Ou eu vou contratar um analista que se formou em tecnologia e eu ensino recursos humanos? Quer dizer, é difícil até a gente separar até onde vai um, até o outro. Mas a diferença das pessoas, na minha opinião, ela vai ser feita no soft skills. O livro de conhecimento, ele equaliza as pessoas. Ele não dá necessariamente a diferença. Tem que ser muito atualizado, sempre, muito, porque senão você não consegue. Mas se você falar, por exemplo, em questões de tecnologia, muito do que você fala de tecnologia hoje com inteligência artificial, já tinha seus indícios na década de 50, mas não tinha as nuvens para você rodar. Então, quer dizer, você não tinha outros aspectos que te permitiam que você tivesse o desenvolvimento. Agora, uma questão que eu vejo, e por isso que eu falo dessa questão da aceleração, eu, por exemplo, eu vivi bastante a década de 80, que teve também um processo de transformação não digital, mas tecnológica, que foi a informatização. Então, os grandes RPs, estavam sendo instalados das empresas e tal. Mudava a tecnologia, evidentemente, mas a grande mudança era na velocidade das coisas. E eu acho que a velocidade hoje é muito maior do que era. Então, se a gente não conseguir sobreviver, não tiver algumas competências, sobretudo aquela que eu falei, de adaptabilidade e do learning agility, essa capacidade de aprendizado rápido, ou ágil e contínuo, dificilmente você fica. Mas eu concordo com você, elas são perenes até onde a gente possa enxergar, pelo menos. Ok, professor. Aqui outra pergunta. Como um líder pode identificar o liderado a se desenvolver sem conhecer a pessoa, ou seja, sem ter empatia? Olha, eu acho que esse é um ponto, né? Veja, uma questão que eu comentei de você ter mais engajamento no seu time, você tem que partir do princípio da proximidade. Quer dizer, além de você ter um ambiente de confiança, você tem que ter um ambiente você tem que ter uma proximidade. Se você não tem proximidade com essa pessoa, você não vai conhecê-la, porque como o processo é a questão. Como é o processo? Você delega, você prepara essa pessoa para receber a delegação e acompanha essa pessoa. É no processo de acompanhamento, muitas vezes, que você vai vendo determinadas deficiências. Eu vejo, por exemplo, alguns gestores, eles vão desenvolver treinamentos para os funcionários, mais na área técnica, não no campo de soft skills, mas na área técnica, e quando esse treinamento é feito, o conteúdo, ele não está conectado, muitas vezes, à realidade da pessoa. Por quê? Porque aquele líder, que está mais para chefe do que para líder, ele não sabe o dia a dia das pessoas. Então, ou seja, se você não acompanha a pessoa, você não vê os gaps das pessoas, como é que você vai poder ajudar no desenvolvimento? Agora, no soft skills é a mesma coisa. Quer dizer, por isso que os processos de feedback contínuos eles são muito importantes, porque você vai acompanhando a pessoa, você vai vendo as situações que ela passa e vai ajudando o profissional se desenvolver. Mas a proximidade é chave. Agora, quando eu falo proximidade, em momento nenhum estou falando de microgerenciamento. Eu sou contra o microgerenciamento. Eu estou falando de você acompanhar o trabalho das pessoas. Até porque eu acho que, como líder, a gente não pode ter surpresa. Surpresa é uma coisa complicada nas organizações. E o acompanhamento evita surpresa. Ok, boa resposta. Agora uma pergunta de uma das nossas participantes. Eu concordo com ela. Nós estamos enfrentando um cenário para o qual não fomos preparados e não tivemos escolha. Quais as competências fáceis e rápidas que podemos desenvolver para encarar essa fase? Olha, eu vejo assim, eu vou tentar assim, algumas dicas rápidas para esse trabalho remoto, vamos dizer assim, que a gente está vivendo. Né?
Eu acho que algumas coisas práticas é o seguinte, você como líder, acho que o primeiro passo é você estabelecer um sistema de comunicação. Quer dizer, então, olha, esse tipo de comunicação é pelo grupo do WhatsApp? É. Mas então, pelo WhatsApp, a gente tem um protocolo. É assim que a gente vai trabalhar no WhatsApp, porque muitas vezes as pessoas usam aquele grupo de maneira completamente descabida. Quer dizer, você um propósito e usado para outra. Então, o treinamento a gente vai pelo Zoom. Quando a gente quiser fazer uma reunião mais formal, a gente vai pelo Teams. Então, é importante, na realidade, acho que o primeiro passo, você trabalhar as ferramentas de comunicação. O segundo passo é você ter um filtro e gerenciamento de informação mais acelerado. Porque, veja, nesse ambiente, como a gente está marcando reunião uma atrás da outra. Se você bobear, você não tem tempo para responder mais e-mail. Então, você precisa aprender a gerenciar as suas mensagens, ver as prioridades para que você consiga trabalhar melhor. Inclusive, gerenciar seu tempo, porque a gestão de tempo é um outro ponto-chave, porque agora está aparecendo mais ainda. Porque quando você vive num ambiente como esse que a gente está vivendo, se você não tiver uma gestão de tempo, você vai chegar, você nunca vai parar de trabalhar, quer dizer, você vai invadir a noite. Isso não está correto. Uma outra questão que a gente vê de questões práticas para os dias a dias também, eu acho que é conversas difíceis com as pessoas. Eu acho que a gente não pode demorar muito para ter as conversas difíceis. Eu acho que a gente tem que aprender a como conversar com as pessoas, mas não pode deixar isso para... O problema, ele é pequenininho, ele vai crescendo. Só que quando você está distante de uma pessoa, formalmente dizendo, isso se torna pior ainda. O distante que eu falo é a questão de presencial. Isso se torna pior. Então, essas conversas precisam acontecer. Uma outra dica importante, eu acho que são os feedbacks. Mas os feedbacks, como eu já falei para vocês, uma de mão dupla. Eu acho que é importante você dar o feedback e escutar o feedback. Agora, escutar o feedback precisa ter maturidade, porque muitas vezes a pessoa não tem maturidade para escutar o feedback de uma pessoa. Mas quando o clima ele é de confiança, você tem essa possibilidade. Eu acho que uma outra questão prática que a gente tem também nesse ambiente remoto é você ter momentos de socialização. Quer dizer, eu, por exemplo, eu com meu time recentemente, a gente fez uma festa junina remotamente. Então, cada um no Zoom lá, a gente entrou, cada um comia enfim, os alimentos típicos e tal, e a gente, até um jogo de bingo a gente fez com cartelas virtuais. É que a gente tem uma relação muito próxima. Eu lembro que no dia 1º de maio a gente fez um café da manhã, todas as famílias. Quer dizer, cada um ali comendo, se apresentando pai, mãe, filho. Quer dizer, existem alguns momentos. Agora, além do ambiente de socialização, eu acho que você ter reuniões frequentes. Então, por exemplo, eu estou vendo algumas pessoas todo dia de manhã, por exemplo, ou faz um kick-off na segunda-feira já para ver o que vai acontecer na semana, ou pelo menos todo dia de manhã se reúne para fazer aquela gestão de atividades. Eu acho que essas são dicas relativamente práticas. Mas, eu volto a dizer, antes das dicas tem aquelas duas competências, adaptabilidade e aprendizado ágil. Ética é a primeira de todas. Quer dizer, partindo do princípio da ética, a gente tem que ter adaptabilidade e essa capacidade de aprendizado ágil contínuo. Ok, legal. Agora, olha só. Aqui uma questão levantada em relação à maturidade e experiência na atualização digital. Imagino que seja a respeito também quanto à idade dos colaboradores. É possível coordenar tudo isso ou são características estanques? Elas não vão mudar, elas são muito paradas? Olha, eu acho que primeiro, essa questão de experiência, eu acho que a gente tem que eliminar um pouco a questão de cronologia com experiência. Porque eu vejo muitas pessoas falam para mim no mercado assim, olha, eu tenho 25 anos de experiência. Quando você vai ver, ele tem 1 ano de experiência e repete há 24 anos a mesma coisa. Então, ele não tem 25 anos de experiência, tem 1 ano só. Então, na prática, eu acho que a gente tem primeiro aprender que experiência não é uma idade, não tem a ver com cronologia. Ele tem muito mais a ver com a intensidade que você vive a situação. Indo para um exemplo mais assim básico, você imagina uma pessoa, por exemplo, que tem 50 anos e tem carteira de habilitação há 30, por exemplo, mas que só dirige automóvel de domingo, meia hora de domingo, e às vezes nem dirige, ele tem um nível de experiência. Se você tem um jovem de 25 anos que tenha 7, vamos dizer assim, a carteira de habilitação, e todos os dias ele dirige, inclusive sábado e domingo, 8 horas por dia, o nível de experiência dele é muito maior. Então, quando a gente olha, eu acho que a intensidade que a gente vive, ele está muito vinculado à maturidade que você possui em termos de experiência. Agora, nessa questão de tecnologia,
você tem a questão da tecnologia, tem a questão da experiência, sem dúvida nenhuma, mas tem a questão do conhecimento. Eles estão mudando e mudando muito. Quer dizer, ou seja, o nível de preparo está constante. E eu acho que as plataformas estão ajudando. Agora, veja, determinados projetos que você passa, sob o ponto de vista de tecnologia, só a passagem do projeto mesmo consegue te habilitar para aquele tipo de habilidade, vamos dizer assim. Só o conhecimento, muitas vezes, ele não se reflete numa ação prática. É importante que você passe por essa exemplo, né? E quanto mais experiência, melhor nesse aspecto. Mas uma experiência não daquela que eu falei, né? Um ano de experiência e 24 de repetição, né? Aquela não é experiência. Ok, legal. Agora, olha só. Em relação, acredito que seja a microgerenciamento até mesmo. Como fazer para a liderança não ser uma armadilha para a empresa, para a equipe e para o próprio líder? Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Assim, o microgerenciamento, ele está muito ligado, claro que a centralização de atividades, e ele é mais comum no começo da carreira, quer dizer, carreira de líder, quando você vira líder pela primeira vez. O que acaba acontecendo? Que é uma armadilha mesmo, para todo mundo essa armadilha. Quando você vira líder pela primeira vez, vamos supor, você é analista, vira coordenador, provavelmente você virou líder porque você entregava bem, entregava no prazo, entregava com qualidade, tinha uma agenda boa, se relacionava bem com o gestor, mas você tinha todas as condições boas e você virou líder. Mas muitas vezes você não virou líder por questões de soft skills, você virou muito mais por competências técnicas do que de soft skills. Aí você vira líder. Você não quer que o serviço saia fora do prazo, com erro. E o que você faz? Você centraliza. Esse é o problema. Quer dizer, você centraliza para que o trabalho seja feito da maneira que você fazia. Só que você não vai conseguir. Por quê? Porque aí é que você vai se dar conta de que quando você não era líder, sobretudo na primeira fase de liderança, você tinha suas metas e dependia de você mesmo para bater suas metas. Agora você vai entender que para você bater suas metas, você depende de que os outros batam as metas. Então, quanto mais microgerenciamento você fizer, menos você desenvolve as pessoas. Talvez até você vai fazer pelas pessoas e as metas vão ser batidas. Mas a que custo? Ao custo do seu sacrifício, e muitas vezes não vai conseguir, porque uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer o que um time tem que fazer. Então, é muito importante que você descentralize. Agora, a descentralização está ligada à experiência, está ligada à maturidade do time, está ligada ao desenvolvimento do time. E é importante que a gente, por isso que eu comentei no finalzinho, que você desenvolver é um desafio. A gente precisa, na realidade, trabalhar com esse desenvolvimento de pessoas. Se você tem um time muito júnior, volto a dizer, mais dificuldade a gente tem que ter. Olha, as pessoas perguntam muito assim, para mim, eu vou fazer só uma ponte dessa questão que você fez, que eu achei muito legal. Assim, Armando, como é que eu sei que eu vou virar líder, né, da empresa, que eu estou bem na empresa? Quer dizer, eu tenho possibilidade de crescer. Eu acho que tem duas razões, né? Uma delas é você saber ler o ambiente da empresa. A pessoa que tem a capacidade de ler o ambiente da empresa, ela se coloca melhor. Pode ter certeza absoluta. A outra questão que você tem que refletir é se você está em projetos relevantes. Que parece um projeto, é você que eles colocam, é você que eles te chamam. Agora, para você ter essa postura dentro da empresa, você precisa ter tempo. E para você precisa ter tempo, para quê? Para mostrar que você agrega valor para a organização. E quanto mais microgerenciamento você fizer, menos tempo você tem para agregar valor. Só que você, como líder, está lá para agregar valor. E se você não tem tempo, você não vai fazer isso. Quer dizer, você está mergulhado em atividades operacionais. Você vai resolver uma parte, mas a sua carreira vai ficar comprometida e depois você vai reclamar. Só que é o que vai acontecer. Você pode até ser desligado. Porque não é isso que a gente espera de um líder. A gente não espera que ele seja totalmente operacional. E quanto mais operacional você for, é claro que depende da linha, da posição da hierarquia que você dá, mais difícil você vai ter. Então, eu acho que é uma armadilha para as pessoas, porque você não prepara as pessoas. É uma armadilha para a empresa, porque a empresa tendo um bom líder que não se desenvolveu, e é uma armadilha para você, que está perdendo uma boa posição na empresa, dado esse microgerenciamento que você fez. Não sei se é exatamente essa a pergunta, mas foi tentativa para essa. Ok, obrigado. Agora a pergunta de um dos nossos participantes. Quais as melhores oportunidades para a gestão do tempo para atuar com liderança? Olha, eu acho que eu não sei se eu entendi bem assim quais são as melhores oportunidades. Ela perguntou quais as melhores oportunidades para gerenciar, né?
Bom, eu acho assim, eu acho que tem um princípio em gestão de tempo que eu acho que ele é que a gente não deve esquecer nunca. Eu acho que a gente deve sempre pensar o que é importante e o que é urgente. E a prática mostra que, naturalmente, as pessoas colocam urgente no lugar do importante. E você nunca consegue realizar o importante. Por quê? Porque a rotina da gente é como se fosse um rolo compressor. Imagine, talvez você esteja pensando nessa questão de gestão de tempo, você passa situações que eu já passei várias vezes, que às vezes eu passo também. A gente chega na empresa para trabalhar, você tem um plano. Eu vou fazer isso, isso, isso. Chega lá, agora não está chegando, estou em casa, né? Estou trabalho remoto. Mas chegava na empresa, sei lá, 7, 8 horas para trabalhar. Amanhã, fala, bom, eu vou fazer esses 10 pontos. Chega no final do dia, 6, 6 e meia da tarde. Nossa senhora, eu não fiz 20% daquilo, eu só fiz 20% daquilo que eu me programei. Por quê? Porque a rotina é um rolo compressor. E quando você vai ver, você não consegue fazer o importante. Então, a gestão de tempo é fundamental, porque você muitas vezes está perdendo tempo com aspectos que não são importantes, por gente. Será que outra pessoa não poderia fazer esse trabalho por você? Mas aí volta aquela outra pergunta. A pessoa quer microgerenciar, a pessoa quer fazer o microgerenciamento, a pessoa quer centralizar, você não vai ter tempo para fazer mais nada. Mas a gestão de tempo, normalmente, ele tem vínculo com essas duas palavras-chave que eu comentei. É uma questão de balancear a importância com urgência, mas por detrás da gestão de tempo tem atitude. Viu? Quando a gente tem atitude, a gente melhora a gestão de tempo significativamente. Ok, legal. Agora uma pergunta que vem, acho que bem colocada com esse tema que a gente está debatendo. Existem ferramentas eficazes para estimular um liderado a desenvolver a capacidade de criar e manter relacionamentos? Afinal de contas, o liderado está vindo do operacional. Já que ele passou por essa fase e agora vai para a gestão, como que estimula ele a fazer isso? Olha, eu vejo quando a gente quer desenvolver uma pessoa, muitas vezes a gente pensa em treinamento, como eu falei, né? Você tem aqueles três pilares, né? Que são experiências, o mentor e os treinamentos. São importantes no desenvolvimento. Mas eu acho que desde que a pessoa queira, eu sempre falo isso, né? Desde que a pessoa queira, eu acho que ele passar por algumas experiências na empresa. Então, quando você expõe essa pessoa, por exemplo, algum projeto que ela vai ter que criar, ela vai ter que desenvolver, ela vai ter que entregar, você está estimulando esse tipo de competência. Quer dizer, você só estimula o empreendedorismo, você só estimula a criatividade de uma pessoa se ela passar por um processo que ajude. Por isso que você muitas vezes trabalha em algumas organizações que são muito complexas, do seu ponto de vista processualmente falando, que você não consegue desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque está tudo pronto. Você está tudo pronto para fazer, você não consegue mudar nada. Como é que você vai desenvolver essa competência? Então, eu acho que quando a gente quer desenvolver essa competência, a gente tem que criar um clima, um ambiente, que a pessoa tenha essa possibilidade de novos projetos, por exemplo. É uma das situações que eu vejo, ou seja, a promoção não é só vertical, a promoção ela pode ser lateral. Então, promoção lateral é você ter mais desafios ao longo da sua atividade na mesma posição que você trabalha. Ok, legal. Agora, olha só. Um participante pergunta: se a equipe está entrosada e tem funções distribuídas, descentralizadas, se tem os recursos que precisa, mas ainda assim não está entregando bem, quais os tópicos que o líder pode abordar para checar onde está o problema? Eu acho que aí tem que conversar com pessoa-chave da equipe para sentir o que está acontecendo. Eu acho que depende do tamanho, você vai ter pessoa-chave que você vai conversar, e se a equipe for menos, eu conversaria com o time. Ter uma conversa franca mesmo para saber o que ele está sentindo, qual é o clima que ele está sentindo, como é que ele está vendo a atividade dele, como ele está vendo a empresa que ele está trabalhando, qual é o projeto de carreira que ele tem. Acho que a gente tem que ter uma conversa franca com as pessoas, porque alguma coisa existe, você entende? Agora, muitas vezes não está na liderança também, né? Você tem problemas institucionais que você não resolve. Então, mas é importante a gente saber, porque, veja, eu coloquei muito a figura do líder, mas eu não queria que, em momento nenhum, vocês tivessem uma ideia assim que o líder ele vai resolver tudo. Não é verdade. O líder é um ser humano e ele falha como todo mundo falha. Então, quer dizer, inclusive, eu comento, o líder é uma parte importante no processo, mas ele não é todo o processo. O liderado também é. Se o liderado não tiver protagonismo de carreira, você também não consegue fazer muita coisa. Porque eu vejo, por exemplo, nos dias de hoje, tem um grupo de pessoas, tem várias pessoas que a gente lidera no mercado como um todo, que, por exemplo, que tem muita dificuldade a lidar com frustração. Como é que você fala não para uma pessoa dessa, a pessoa, ela
ela perde o equilíbrio. Então, você veja que é muito difícil você lidar. A pessoa também, ela tem que fazer o papel dela. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ajudar no desenvolvimento, mas a pessoa também tem que ter o protagonismo de carreira. A responsabilidade da carreira, ela é da pessoa, independente se ela é líder ou liderado, e não é da empresa. Ok, obrigado. Agora, outra pergunta. Alguma dica específica para o líder que chega na empresa com equipe já montada? Oi? Eu discutei. A Marcel falhou a pergunta. Alguma dica específica para o líder que chega na empresa com a equipe já montada? A mesma da pergunta anterior. Eu acho que a gente tem que chegar com cautela, eu acho que não fazer grandes mudanças e conhecer as pessoas. Existe uma estrutura oculta na empresa, sabe? Uma coisa é o organograma, aquele que te mostra um papel e fala, olha, essa aqui, essa é a relação hierárquica que cada um tem. Outra coisa é como funciona a empresa. Então, o primeiro passo é você conhecer as pessoas, conhecer essa estrutura que muitas vezes ela não é tão formal assim, sob o ponto de vista visual, né, vamos dizer, e é importante a gente conhecer. Vai ser muito prudente, eu acho que tem que ser muito prudente, porque você tem times que são bons, você está chegando, você deve aproveitar no bom sentido essas potencialidades das pessoas, e tem muita gente que quer chegar e já trocar tudo, e às vezes não faz o menor sentido, ele é engolido mesmo pela equipe. Ok. Professor, nosso horário chegou ao fim. O senhor gostaria de fazer comentários finais? Olha, eu acho que novamente, eu queria agradecer você, Marcelo, por ter moderado aí a live. Queria agradecer as pessoas, ele teve um nível altíssimo aí de participação, tanto de pergunta quanto de presença. E agradecer a FIA por esse convite. E eu queria eu vou falar uma coisa que eu tenho pensado muito de liderança, Marcelo, que é o seguinte, eu estou desenvolvendo um curso agora, ainda está no embrião, ele é um curso sobre líderes introvertidos, porque muitas pessoas, elas acham que por ser introvertida, ela não consegue ser líder, e não é verdade. Você tem líderes belíssimos e com muita eficácia, com muita efetividade, e que são pessoas completamente introvertidas. A gente aqui no Ocidente é que tem uma abordagem de achar que a pessoa extrovertida só ela que tem capacidade de ser líder. E não é verdade. As pessoas introvertidas têm essa capacidade da mesma maneira. A gente não pode confundir introversão com timidez. Então, eu acho que tem um livro que vale para deixar de recado para as pessoas, que chama O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Eu acho que quem está me vendo e tem essa posição, que é introvertido, vai se identificar no livro e vai saber que é possível ter sucesso, independente se for introvertido ou extrovertido. Esse é o recado que eu queria dar para as pessoas. Ok, muito obrigado, professor. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLOS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor Armando Lourenço pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão de Patrimônio, com o professor Ricardo Humberto Rocha. Lembramos às senhoras e senhores que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite a todos. Até a próxima.